Deus não age porque você conversa bem, porque você tem conhecimento técnico. Deus age por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E só através da fé ela tinha uma certeza tão grande que eu iria me converter, que chegava ao ponto da loucura. Que as pessoas olhavam e falavam, Beca, não tem jeito para o Caleb. Eu dizia isso. Quanto tempo que você ficou, né, até a sua conversão? Da minha homossexualidade. Aos 25 anos, eu entendi que eu era gay e decidi sair da igreja. Decidi fazer como um filho pródigo, da minha parte aqui, que eu vou, de fato, viver a minha homossexualidade. Eu tinha 25 anos. E até 2022, que foi minha conversão, que eu tinha 37 anos. Então foram 12 anos. 12 anos, né? De 25 a 37, 12 anos. Assumidamente, mas fora da parte assumida, eu tinha aquele processo que eu vivia na igreja, vivendo uma vida dupla, de religiosidade, de cargos dentro da igreja e vivendo uma vida homoafetiva com parceiros, né? Às vezes até da igreja, de pessoas que vivem o falso evangelho. E isso é muito comum, Karina, é muito triste falar sobre isso. Nós não podemos ser motivos de escândalos de igreja nenhuma. Mas como isso é comum dentro das igrejas, de pessoas que, ao invés de lutar e de permanecer no processo de libertação, elas freiam o processo, elas acomodam e elas vivem essa vida dupla. E como que fica a paz com isso, assim? Você que, né, também viveu, de certa maneira, assim, e outras pessoas, e conviveu, né, com pessoas que também viviam dessa forma. O porquê que você acha que talvez não busquem antes resolver? É pelo comodismo? É porque realmente... Eu acho que tem duas vertentes aí. A primeira vertente é que o homossexual ele entende que isso não é uma escolha. Ele entende que isso é uma condição. Então isso meio que facilita o processo. Como eu nasci assim, eu vou aceitar isso. E a segunda vertente que eu entendo, Karina, é que a igreja tem vivido uma mornidão muito grande. O que eu ia falar, porque no convívio da igreja, pelo menos aonde, né, eu frequento, a palavra é dita, é lida. E dá para se entender ali o que Deus, né, criou, o que Ele não criou, o que Ele aprova e o que Ele não aprova. Você ouvia isso dentro da igreja e mesmo assim falava, não, mas comigo não foi assim. Esse pastor não sabe o que está dizendo. Mesmo sabendo que não é o pastor, é a palavra. Você vive nesses mundos complexos entre você ter paz e você não ter paz, porque o Espírito Santo te incomoda. E aí você consegue alento nessa coisa, mas eu não escolhi. Tá normal isso aqui para mim. É isso aqui. É igual o hétero pensar que nasceu hétero. Você pensa que você nasceu gay. O gay pensa isso. Todo gay que você conversar, ele vai te dizer a mesma coisa. Eu nasci gay. Eu não escolhi ser gay. Existe essa falsa identidade de ter nascido gay. Deus não fez ninguém gay. Deus fez homem e mulher. Não existe um terceiro gênero, apesar do que a mídia, do que as pessoas querem implantar nas igrejas, inclusive um evangelho inclusivo, né? Inclusive um evangelho inclusivo. Não existe evangelho inclusivo. Evangelho é confronto, é renúncia, é mudança, é negar a si mesmo. É Lucas 9 dizendo que a gente tem que todos os dias negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Então, eu acredito, respondendo a tua pergunta, que o que possibilita muita gente dentro da igreja viver essa vida dupla, eu estou dizendo da questão homossexual. Tem pessoas que vivem, por exemplo, um casamento de fachada. O adultério. O roubo, o vício das drogas, né? Existe vida dupla em todos os segmentos. Dentro da homossexualidade, que acontece nas igrejas também, eu acredito que seja, isso aí agora é meu. Essa é a minha opinião, não sei se os pastores têm algo a relatar sobre isso. A primeira questão que traz o equilíbrio para esse pecador continuar no pecado é a primeira questão, eu nasci assim, isso não tem mudança, isso não é demônio, nem é uma escolha. E a segunda questão é a mornidão que as pessoas têm vivido. Porque se você buscar a Deus, você vai encontrar resposta. Se você procurar a comunhão com o Senhor, vivendo em pecado, se você for largando o pecado e alimentando aquilo que vem do Espírito, que é do Espírito, e vai para o Espírito, e matando a carne, você consegue achar as respostas que você tanto procura. Mas eu não estava fazendo nenhuma coisa nem outra.
Eu estava aceitando a minha sexualidade, eu já estava me rendendo à sexualidade e deixando de matar a carne e deixando de alimentar o espírito. E o que eu entendi depois da minha conversão, aquilo que você alimenta é o que se fortalece. Eu levo isso para a vida agora. Aquilo que você alimenta é você que vai escolher. É o que vai se fortalecer. Se você alimentar o teu espírito, a tua carne vai enfraquecer. E se você alimentar a tua carne, o teu espírito vai enfraquecer. Então escolha o que você quer alimentar. Como você falou do confronto, né? E como o pecado, muitas vezes a prática do pecado, né? Ela faz com que a gente se conforme com a vida que a gente está levando, porque a gente não percebe. Eu falo por mim, né? Que também vivi uma vida de pecado. E o que eu percebi, assim, essas questões que muitas vezes você não está se sentindo bem e tal, você não detecta que é por conta daquela vida que você está levando. Você, pelo menos eu, no meu caso, né, eu não detectava que aquela insatisfação na minha vida era por conta que eu estava fazendo várias coisas que... fruto consequência da sua atitude. Só que às vezes a gente não acha que é isso, acha que aquela sensação era por outra coisa. É porque a pessoa que não me aceita, Sim. Não é porque eu estou fora da minha essência. É muito fácil botar a culpa nos outros. A gente acaba pondo culpa nos outros. Você começa a lutar e ser inimigo de outras pessoas, inclusive a própria família, que é o meu caso. Quanto menos eu estivesse com a minha família, mais paz para mim. Porque o diabo quer destruir a família. A família é a primícia do Senhor. O primeiro grande projeto de Deus é a família. Deus não nos fez para andarmos sozinhos. Deus não nos fez para viver essa ideologia da falsa família, homem com homem, mulher com mulher. E eu preciso dizer isso porque essa é a minha pauta. É o que todo mundo diz, né? Eu tenho direito de voz ali, lugar de voz, porque essa é a minha realidade. E eu pensava em ter a minha família, em ter um marido, em ter um filho adotado. Esse era o meu padrão de família. Totalmente diferente do padrão de família que a Bíblia instituiu, que o Senhor instituiu. Quanto menos tempo eu passasse com a minha família, menos confronto para mim. Porque a minha família, a minha mãe, principalmente a minha mãe e a Kátia, que são as que permaneceram no Evangelho, é oração o tempo todo, é louvor o tempo todo. Então isso incomoda quem não está vivendo na presença do Senhor. É por isso que hoje eu não ouço nada do mundo, nada de música, nada... seleciono muitos filmes que eu vejo, porque é impossível você estar sendo alimentado pelo Espírito e ter paz em ambientes que não têm louvores. Às vezes até um churrasco na família, toca lá uma música que devassa mesmo, que fala de promiscuidade, você fica doido para ir embora, que acaba aquele momento, porque aquilo ali não te representa mais, aquilo ali não te preenche, então te incomoda. Então, enquanto homossexual, nesses ambientes, eu sentia às vezes uma saudade de estar ali, de querer estar ali, de estar servindo a Deus, de estar adorando a Deus, mas aquilo logo passava porque eu pensava, isso aqui não é mais meu. Não, eu vou sair daqui, vou voltar para as minhas músicas de divas, né? Que o gay tem muito isso, diva, eu vou ouvir minhas músicas internacionais, eu vou voltar para minha rotina, porque é normal para mim. Então você evita estar com a família e você vai deixando de viver momentos que eu abri mão, como aniversários, como natais. Eu passava longe. Porque aquele momento era momento de oração, momento de reunir a família. Eu queria o máximo de distância da minha família, o máximo que eu pudesse. Fui criando a minha própria bolha, a minha própria realidade, uma perda, Karina, que eu não recupero mais. Eu sei que o Senhor tem restituído tudo na minha vida, inclusive a família. A família foi um papel primordial no meu processo de cura da depressão. Mas eu deixei de viver tempos e momentos com a minha família que não voltam mais. Eu sei que eu preciso me dedicar, eu procuro priorizar hoje, a minha prioridade é família, obra do Senhor e depois o resto. Primeiro, a minha família. Tudo que eu vou fazer, a minha agenda, seja a minha rotina diária, eu tenho um tempinho para minha mãe, um tempinho para o meu sobrinho Anthony, que fica comigo o dia inteiro, para minha irmã, porque eu tento suprir isso. E quando você está cheio do Espírito Santo, você quer
estar com a sua família, que é o teu primeiro ministério. Uhum. Você quer estar... É totalmente contrário de quando você está sem a presença do Senhor. Sim. Porque sem presença, você não quer família, você quer destruir o que está construído, você quer levar conversa, trazer conversa, você é promotor de confusão. Uhum. E quando você está na presença do Senhor, às vezes uma irmã que comenta da outra, às vezes uma tia, você quer ser promotor da unidade, você quer trazer união para a família, você quer promover momentos de fraternidade. E isso tem sido uma constante e que não era no meu processo de perdição, não era. Sim.